Tem minissérie que você assiste, gosta e segue em frente. E tem aquelas raríssimas que parecem fechadas no ponto exato. Poucos episódios, nenhum desperdício e a sensação de que tudo ali foi pensado para funcionar. É justamente esse tipo de produção que entra na lista de hoje. O Naufrágio do Revelius abre a lista acompanhando Piotr Binter, o capitão que estava de folga quando a tragédia explode, e Vitek Skirmont, um dos homens arrastados para o centro do desastre quando a embarcação vira em meio à tempestade. O que faz a minissérie ser tão forte é que ela não trabalha só o naufrágio em si, mas também o peso da culpa, da pressão institucional e da busca por justiça depois da catástrofe. Enquanto famílias tentam entender o que aconteceu e autoridades procuram empurrar responsabilidades de um lado para o outro, a história vira um drama humano muito mais pesado do que um simples relato de acidente. É justamente por isso que ela parece tão completa. Cada episódio amplia a tragédia sem perder intensidade, e o resultado é uma minissérie fechada, devastadora e muito difícil de largar. Você vai ter que jogar o jogo deles. Rainha Charlotte entra logo depois, mostrando como Charlotte chega a Londres praticamente empurrada para um casamento político com George, mas logo percebe que o homem com quem se casou é muito mais complexo e muito mais frágil do que a corte deixa transparecer. Enquanto o romance entre os dois cresce em meio a dever, poder e expectativa pública, a minissérie também abre espaço para Lady Danbury, Brimsley e todo o jogo social que sustenta esse universo. O grande acerto aqui é que ela não funciona só como expansão de Bridgerton, mas como uma história própria sobre amor, dor, poder e sacrifício. Quanto mais Charlotte entende George e o peso que ele carrega, mais a série deixa de ser apenas uma obra de época bonita para virar um drama emocional de verdade. A mais majestosa que eu já conheci no mundo. Vamos seguir juntos. Juntos. O amor pode florir. O Gambito da Rainha acompanha Beth Harmon, uma garota prodígio do xadrez que sai do orfanato com um talento extraordinário e uma vida emocional completamente desorganizada. A série cresce mostrando Beth atravessando torneios, vícios, isolamento e a dificuldade de se conectar com as pessoas, mesmo quando o mundo inteiro começa a reconhecer o que ela é capaz de fazer diante do tabuleiro. O mais impressionante é que ela consegue transformar xadrez em puro drama televisivo. Cada partida parece importante não só pela vitória, mas pelo que revela sobre a cabeça de Beth naquele momento. É uma minissérie elegante, viciante e muito precisa em acompanhar o jeito como genialidade e autodestruição podem andar perigosamente perto. Hard to say for you what that will be. Olhos que Condenam é daquelas obras que não se assistem de forma leve. A minissérie acompanha Antron, Kevin, Yusef, Raymond e Corey, 5 adolescentes negros do Harlem que são presos, coagidos e destruídos por um sistema que já tinha decidido tratá-los como culpados antes mesmo de qualquer verdade aparecer. O que torna tudo ainda mais forte é que a série não para no escândalo inicial. Ela acompanha o peso da prisão, a destruição das famílias, os anos arrancados e o jeito como cada um deles tenta sobreviver ao trauma depois. Especialmente no caso de Corey, a minissérie atinge um nível de brutalidade emocional muito difícil de esquecer. É uma obra-prima, porque transforma a indignação em narrativa com uma força absurda. Como um relâmpago pega um episódio histórico real e transforma isso em uma história quase inacreditável sobre poder, obsessão e tragédia política. A minissérie acompanha James Garfield, um homem que sai da obscuridade para se tornar presidente dos Estados Unidos, e Charles Guiteau, o sujeito delirante que passa a acreditar que tem um papel grandioso na história do país. O mais interessante aqui é como a narrativa constrói esses dois caminhos em paralelo. De um lado, Garfield tentando exercer poder com seriedade. Do outro, Guiteau afundando em delírio, ressentimento e desejo de importância. O choque entre os dois não vira apenas um retrato de assassinato político, mas de um sistema inteiro vulnerável à vaidade, à loucura e ao acaso. É histórica, estranha e pesada na medida certa. Quem é esse Charles Guiteau?
Carol e o Fim do Mundo talvez seja a minissérie mais diferente dessa lista. Em vez de transformar o apocalipse em espetáculo, ela acompanha Carol, uma mulher absolutamente deslocada que reage ao fim iminente do planeta de uma forma muito menos explosiva do que todo mundo ao redor. Enquanto outras pessoas tentam viver tudo de uma vez, Carol se prende à rotina, trabalho e pequenos gestos que parecem banais, e é justamente aí que a série encontra sua força. Com a presença de figuras como Donna, Helena e Luis, a história vai construindo uma reflexão inesperadamente tocante sobre vazio, propósito e a necessidade de continuar fazendo alguma coisa, mesmo quando o mundo já acabou por dentro. É estranha, melancólica, engraçada e profundamente humana. Carol! Carol Daphne Cole. Eu te amo, Carol. A Maldição da Residência Hill acompanha a família Crane em dois tempos: o passado traumático dentro da casa e o presente em que cada ferida daquela experiência continua aberta de um jeito diferente. Hugh, Steve, Shirley, Theo, Luke, Nell e Olivia não estão lidando apenas com fantasmas no sentido tradicional, mas com luto, culpa, vício, trauma e memórias que nunca deixaram de assombrar. O grande feito da série é usar a estrutura de casa mal assombrada para contar uma história profundamente emocional sobre família quebrada. Quanto mais ela avança, menos importa apenas o susto e mais pesa a forma como aqueles personagens foram moldados pelo horror. É terror, sim, mas também é um drama familiar de uma precisão absurda. Querida, sabe aquele sonho muito ruim? É claro que eu te acordaria. Maid acompanha Alex, que foge no meio da noite com Mad e tenta reconstruir a vida enquanto enfrenta pobreza, burocracia, trauma e um relacionamento abusivo que insiste em puxá-la para trás. O que faz a minissérie ser tão poderosa é que ela não trata a luta dela como uma grande narrativa de superação com respostas fáceis. Pelo contrário, Alex esbarra o tempo todo em aluguel, assistência do governo, guarda da filha, exaustão física e humilhações pequenas que vão esmagando a vida dela por partes. Ainda assim, a série encontra momentos de humanidade, especialmente na relação de Alex com Mad e no esforço contínuo para não repetir um ciclo de violência. É íntima, dolorosa e muito mais dura justamente porque parece real em cada detalhe. Quando eu penso na casa que eu quero pra minha filha e pra mim, ela não é grande e cheia de coisas. Nosso espaço é um lar, porque nós nos amamos nele. Bebê Rena acompanha Donnie, um comediante frustrado que, ao demonstrar gentileza para Martha, desperta uma obsessão que vai rapidamente sair do controle. Só que a série não se resume à perseguição. À medida que Donnie tenta lidar com Martha, com Terry e com os traumas profundos que carrega, a história vai ficando cada vez mais desconfortável, porque deixa claro que o dano já existia antes da perseguição começar. É justamente essa camada que faz Bebê Rena funcionar tão bem. Ela não transforma a dor em suspense fácil, mas em um retrato perturbador de abuso, vergonha, desejo de validação e autodestruição. É uma minissérie que começa estranha, fica sufocante e termina com um peso emocional muito maior do que parece prometer no início. E você instigou ela. Qual? Eu acho que você adora. A adolescência fecha a lista acompanhando Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola, enquanto a família dele, a terapeuta e o investigador do caso tentam entender o que realmente aconteceu. O mais interessante é que a minissérie não corre para respostas fáceis. Ela acompanha o impacto da acusação sobre Jamie, sobre Ed Miller, sobre a investigação do inspetor Bascombe e sobre todas as pessoas que tentam montar uma verdade cercada por silêncio, fragilidade e contradições. É uma história sobre adolescência, violência, percepção e julgamento, mas sem cair no simplismo. Em vez de oferecer uma linha reta, ela prefere aprofundar a ambiguidade moral e emocional do caso. E por isso mesmo, fica muito tempo na cabeça depois do fim. Olha pra mim! É uma loucura, né? O que o teu cérebro manda você fazer quando é moleque. Agora eu quero saber, qual dessas minisséries você já viu? E qual delas merece o topo da sua lista? Me conta aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sino e continua com a gente aqui no Master Dica, porque sempre tem mais séries escondidas, estreias e descobertas muito boas do streaming entrando no radar.